Aqui o professor Sérgio Mascarenhas, tá? 2012, fazendo esse experimento. O Gustavo Frigieri é um grande estudioso de hipertensão intracraniana que continua esse projeto de monitoração através da Brain4Care. Tá? Aqui o professor Rui Monteiro, numa das aulas iniciais da ferramenta, veja que o sensor ainda era um sensor inicial em fita, tá? Não é um sensor que nós temos disponível hoje. Tá? Essa aqui é a minha curva de monitoração de complacência intracraniana realizado durante o evento do CONINE. E o que é que a ferramenta vê a morfologia da onda? Quando você vê o número, você está vendo, o paciente tem uma pressão intracraniana de 10, mas a pressão intracraniana de 10 pode ser com a complacência preservada ou pode ser com a complacência alterada. Então, o 10 pode não ser 10, ou seja, não estar bom. Então, você pode ter um paciente com uma pressão intracraniana de 10, mas com esse padrão de complacência. Ou seja, a pressão está 10, ou seja, a pressão está controlada, mas o controle, você tem um processo expansivo agudo que fez com que saísse líquor do sistema ventricular para compensar. Então, ele está compensado, mas está no limite. Se houver qualquer aumento daquele processo expansivo, vai haver elevação da pressão intracraniana. Então, a pressão intracraniana 10 não significa, o valor 10 não significa que as coisas estão bem. Você tem que avaliar a pressão intracraniana além desse número e ver se a compartimentalização também está adequada. Então, é importante ver a pressão além do número. Então, a morfologia da pressão intracraniana é isso, é um P1 e P2. A partir do momento que a pressão fica muito elevada, você começa a ver que a curva fica arredondada, tá? Esse arredondamento da curva significa que a pressão está elevada. Então, Wilson trouxe o conceito de doutrina de Monro-Kelly 2.0. Veja que o aumento da pressão abdominal, o aumento da pressão torácica ou a compressão de seios faz com que haja um aumento da pressão intracraniana por dificuldade de drenagem venosa. Então, a cada minuto, entra no nosso tecido cerebral 750 ml de sangue e sai. Fica 750 ml por minuto. Então, essa dinâmica é muito elevada e cabe ao sistema de autorregulação cerebral distribuir adequadamente esse sangue de maneira proporcional ao metabolismo. Essa hemodinâmica cerebral é completamente diferente da hidrodinâmica. Nós produzimos 20 ml de líquor por hora. Ao longo do dia, nós vamos produzir aproximadamente 480 ml. Então, se você pode manusear o volume sanguíneo cerebral de maneira mais imediata, o líquor você consegue controlar, mas é 480 num dia. O manuseio da hemodinâmica é muito mais intenso. Então, controlar e manusear adequadamente o volume sanguíneo cerebral é algo muito dinâmico. E a doutrina de Monro-Kelly 2.0 nos faz visualizar a importância do sistema venoso gerando obstruções. Então, por exemplo, aqui um paciente com trauma de crânio, onde uma linha de fratura gerou uma trombose venosa de seio sagital e o paciente evoluiu com aumento dos valores de pressão intracraniana. Ele tem uma contusão frontal basal, mas estava desproporcional ao valor aumentado da pressão intracraniana acumulada desse paciente. Então, esse paciente precisou ser heparinizado para que houvesse controle da pressão intracraniana. Então, em relação ao manuseio do volume sanguíneo cerebral, um paciente com a pressão arterial média de 126 e com a PCO2 de 41. Veja o P1 e o P2 dele, a curva de complacência. A partir do momento que você diminui a pressão arterial média, você melhora a curva de complacência intracraniana. Isso não apenas a curva, mas melhora também o número. A pressão arterial média de 126 fez com que a pressão intracraniana no Doppler estimado estivesse em 28,48. Quando você reduziu essa pressão arterial média para 92, a pressão intracraniana estimada desceu para 18, ou seja, pelo manuseio do volume sanguíneo cerebral, você conseguiu não apenas melhorar a complacência intracraniana, mas você também melhora o número. Então, você consegue otimizar a pressão de perfusão cerebral desse paciente, deixando o paciente com a melhor complacência, deixando esse paciente com a pressão intracraniana menor. E você consegue manusear adequadamente esse volume sanguíneo cerebral.